Paz do Senhor Jesus Cristo. 1 João capítulo 4, versículo 18 e 19. No amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo tem consigo o castigo, a pena. E o que tem medo não é aperfeiçoado em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Desde que Adão e Eva pecaram, o medo tem sido o cativeiro desde a queda. E o homem, por medo de Deus e por medo do inferno, criou a religião. Mas isto é paliativo, isto é secundário. O medo não trará bons frutos. Trará frutos podres ou verdes, mas nunca frutos bons. Somente a graça produz frutos bons. Paulo dizia em Gálatas capítulo 1 que se alguém vier e pregar outro evangelho que não for o evangelho da graça, é amaldiçoado. Porque somente a graça pode lidar com o pecado de forma devida. O pecado só pode ser vencido através da graça. E a graça não precisa do auxílio do medo para ser aperfeiçoado. A graça sozinha dá conta. Em Romanos 5,20 diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso despertou naquelas pessoas uma pergunta. Paulo descobriu que o evangelho da graça desperta uma pergunta. Romanos 6,1. Já que sou justificado e que meus comportamentos não contam para a salvação, que sou salvo pelo sangue, então vamos permanecer no pecado? Para que a graça abunde? Romanos 6,1. Isso não. A graça te liberta do amor ao pecado. Queridos, uma coisa extraordinária. O relacionamento de Jó era um relacionamento baseado no medo. Jó 3,25 disse que eu tinha medo, me aconteceu. E ele passou por uma aflição até que o relacionamento dele do medo fosse aperfeiçoado para amor. No último capítulo ele diz: antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E quando nós compreendemos que o evangelho do medo produz cristãos debaixo da lei. Em Gálatas 3,10 diz que aqueles que estão debaixo da lei estão em maldição. Eles não o fazem por medo, mas eles não fazem com alegria, por amor. Deus ama o que dá com alegria. Seu filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A graça realmente nos liberta, não só do pecado, das consequências do pecado confessado, mas nos livra do amor ao pecado. A graça é algo tão tremendo que cobre todo o nosso comportamento. Veja, é tão importante compreender. Debaixo da lei, o homem não pecava dos 10 mandamentos por medo das consequências. Então, hoje você não precisa de um revólver na sua cabeça, dizendo assim: não adultere, senão eu vou atirar na tua cabeça. Não, um marido que ama a esposa, ele não vai trair a esposa não por medo do revólver, da ameaça. Ele não trai a sua esposa porque ele a ama. O medo gerará discípulos limitados. Muitas pessoas pensam que o medo é um freio ótimo para que a pessoa não peque, porque se tirar o medo, a pessoa vai pecar. Mas a graça dará maiores resultados. O medo gerará discípulos limitados. Veja bem, o homem não vai pecar não por causa das consequências. Ele não vai pecar porque Deus o conquistou. Quando o amor de Deus nos conquista, já não precisamos mais do medo. Nós fazemos com alegria por amor. A graça produz frutos excelentes, pois não somente nos perdoa do pecado, nos livra de toda a consequência do pecado confessado, mas a graça, ela nos livra do amor ao pecado, coisa que o medo não faz. Se tirasse todas as consequências do pecado, a pessoa faria, não faria? Mas ela não faz por medo das consequências. Agora, quando eu confesso, Deus se torna responsável de me ajudar nessas consequências. Eu não terei que lidar com isso na carne por minha conta própria. Aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. Então Deus se torna responsável em livrá-lo. Agora, já que eu digo isso, a pessoa vai dizer: então eu vou pecar, só se ela for louca. Porque quando ela ama o Senhor, ela tem nojo do pecado. Aquele que tem prazer no pecado não foi gerado de Deus, porque aquele que é gerado de Deus, ele não permanece no pecado com paz. Sabe, queridos, é uma coisa muito importante nós compreendermos que a graça gera um povo que ama a Deus porque percebe o seu amor. E por amor,
com alegria, ele vai renunciando ao pecado, porque ele começa a perceber que Deus se torna mais precioso que o pecado. A graça levará muito adiante. O medo deixar a pessoa numa cerquinha aqui, limitado. A hipergraça diz que o pecado não tem problema, que não precisa nem confessar pecado. A hipergraça ignora o pecado. Mas foi o pecado que matou o nosso melhor amigo na cruz. O pecado é algo sério. O pecado é algo nojento, podre, asqueroso. Mas ainda estamos num corpo de carne e ainda pecamos. E se não entendermos que Jesus cuida de tudo, o inimigo se aproveitará disto para dizer, agora isso é consequência do pecado, e começará a atacar a pessoa. Mas se ela compreender, não, eu fui perdoado, eu fui justificado, Deus está comigo, então ela vai ter força para vencer, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se Deus justifica, quem os condenará? É muito importante compreender, queridos, que a hipergraça diz que o pecado não tem importância. Mas a graça diz, em 1 João 2,1, isso vos escrevo para que não pequeis. Você está vendo? Isso vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecardes, não diz quando pecardes. Não devemos fazer provisão para o pecado. Em Romanos 13,14 diz que nós devemos nos revestir de Cristo e não fazer provisão para o pecado. Mas na verdade eu e você pecamos involuntariamente, porque para o pecado voluntário não tem perdão. O pecado que a pessoa faz por querer, ela não vai conseguir se arrepender. Agora o pecado que ela consegue se arrepender é porque ela fez sem querer. Todo pecado que a pessoa se arrepende tem perdão porque ela conseguiu se arrepender porque não foi voluntário. O pecado que é voluntário, a pessoa já não consegue se arrepender. Aí não tem perdão. Só uma expectação de morte. Então, o nosso relacionamento para com Deus vai se aperfeiçoando em amor, não no medo. Não tem nada a ver com medo. O medo é para aqueles que não foram aperfeiçoados em amor. É uma coleirinha, né? O cachorro não come lá a comida lá porque está amarrado na coleirinha. Então ele está preso ali. Mas se ele for liberto pela graça, a graça produzirá o cachorrinho que não come por respeito, por amor, por carinho ao dono. É uma coisa muito maior. Irmão, o evangelho da graça produzirá cristãos águia. Agora, a religião dos homens, ela tolera, ela limita. Não faça isso, não faça isso. É panela de pressão. E quanto mais diz, não faça isso, não faça. Aí que a pessoa faz e cai 7 vezes pior. Então o evangelho que não é o evangelho da graça é amaldiçoado. O que nós precisamos compreender é que a hipergraça diz que o pecado não tem importância, mas o evangelho da graça diz, se pecardes, tendes o quê? Um advogado. Então Deus se torna teu advogado, e 1 Coríntios 11:31, diz, quando eu confesso o pecado, aquilo já não é mais computado. Deus se torna responsável, o sangue já levou. Você crê que Jesus levou não só o pecado, mas o castigo pelo pecado? Em Isaías 53 diz que ele levou o castigo pelo pecado, certo? Se ele foi castigado, é para que o pecador arrependido, sincero, humilde, não seja castigado. Você compreende isso? A abrangência do sangue de Jesus? Olha, queridos, o cristão cheio do Espírito Santo, ele não brinca com o pecado, não ama o pecado e não premedita o pecado. Mas o cristão cheio do Espírito Santo peca. E se ele souber que o sangue de Jesus o purifica de todo o pecado, o diabo não vai ter mais chance de acusá-lo. Porque é uma consciência acusada, culpada, que não tem o capacete da justiça. O diabo diz, como é que Deus vai te salvar se você fez aquilo semana passada? A colheita vai vir, a consequência vai vir. Como é que Deus vai te dar isso ou aquilo se você fez aquilo mês retrasado? Aí a pessoa não tem a couraça da justiça, não tem o capacete. Por quê? O diabo fica acusando e a Bíblia diz que naufraga na fé quando a consciência está culpada. A culpa e a fé não andam juntos. Se a pessoa estiver culpada, o diabo vai aproveitar daquela culpa, daquela brecha e vai dizer, ele vai atacar e vai dizer, sabe o que é isso aqui? É consequência do pecado. Você não pode lutar contra isso, Deus não vai te livrar não. Não pense que Deus vai te livrar. Isso aqui é consequência do pecado. Quando na verdade não é consequência do pecado. O Jesus já perdoou, está com ele, é responsável de ajudá-lo a reverter tudo aquilo ali. Mas o diabo disse, não, isso aqui é consequência do pecado. Mas eu já confessei, não, mas você plantou, você vai colher. Só que o que a pessoa não entende é que o colher não é uma aflição. As pessoas pensam que a consequência do pecado é o quê? É uma prisão na cadeia, que a consequência do pecado é o quê? É uma dívida, um problema familiar. Não, a consequência do pecado sempre será esse. O salário do pecado não tem liquidação, não. O salário do pecado, se a consequência, é a morte.
Ah, tá, mas Jesus perdoou, só que agora você vai ter que pagar. Sim, mas qual que é o salário? O que você vai ter que pagar? A morte. Não, a morte Jesus já levou. Eu só estou falando diante dos homens. Mas Jesus não vai te defender diante dos homens? Ele não vai lutar junto com você, já que você se arrependeu? Quando diz que Deus nos perdoa de todos os pecados, lá em 1 João 9, e nos purifica de toda injustiça, o que ele está falando? É só espiritualmente? Não. Jesus, para muitas pessoas, só lida na questão espiritual. Não, Jesus lida na espiritual, na financeira, na material, no relacional. Quando o homem se arrepende, Deus se torna advogado dele. Deus se torna responsável de defendê-lo, de justificá-lo e de limpar a barra dele. Veja, o Senhor vai cuidar daquela situação para a pessoa, não ficará nada para a carne dela resolver quando ela se arrepender. Aquilo ali vai ser com o Senhor, com a ajuda do Senhor. Agora, eu vou querer pecar para Deus me ajudar nas consequências? Eu não quero nem pecar, meu irmão. Mas por quê? Porque Deus é melhor que o pecado. Então, que nós possamos compreender que a graça não é apenas perdão para o pecado. A graça é poder para nem pecar. Sabe, muito pouco é pregado sobre o poder da graça para não cair em tentação. Lá em 1 Coríntios 10, 13, diz que nós temos um espírito que é muito maior que as tentações. Em 2 Pedro, capítulo 1, 2 ao 4, diz que porque nós temos uma nova natureza, nós já escapamos das seduções do pecado. E Paulo diz que nós não vamos cair em pecado, não é porque estamos debaixo da lei, da culpa, do medo. Sabe por que ele diz lá em Romanos 6,14? Sabe por que você não vai pecar? Porque você está debaixo da graça. Ele pode dizer, sabe por que você não vai pecar? Porque você está debaixo da lei, porque você está debaixo da culpa. A culpa faz com que você não peque. A culpa faz com que você fique ali. O medo... Então, não é o medo que faz o homem parar de pecar. Não é a culpa que faz o homem parar de pecar. É a graça. É a graça que faz o homem parar de pecar. E com a intenção pura. Porque tem gente que para de pecar, mas só por medo das consequências. Isso é uma coisa de palha, de feno, não tem galardão. Agora, aquele que para de pecar por amor a Deus, porque ama mais a Deus que o pecado, essa é obra de ouro, pedra preciosa, você tem galardão. É muito importante que eu e você possamos compreender que a graça nos levará muito além do que o medo, do que a preocupação. A graça, ela cobre de uma maneira o pecado, mas ela nos dá poder para nem pecar. Se pregasse mais que nós podemos dar um bom testemunho, que nós podemos não cair em tentação, pois eu faço uma conjectura, né? Eu estou lá na igreja e assim, irmãos, se eu sair daqui e for para o motel, Deus me perdoa? Só que essa é uma conjectura fraca, sabe por quê? Porque a graça me dá poder para eu não ir para o motel me prostituir. A graça gera crentes águias, irmãos. A graça gera pessoas que não têm mais amor pelo pecado. Não que elas são anjo etéreo. Eu e você pecamos, irmão. Se alguém disser que não tem pecado, engana-se a si mesmo. Mas são pecados involuntários. Ninguém premedita. Eu vou colocar uma máscara aqui agora e vou assaltar um restaurante ali e depois vou pedir perdão. Quem que vai fazer isso? Só se for louco ou não tiver o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo não consegue fazer isso. Não consegue. E quem fizer isso premeditadamente não vai conseguir se arrepender. Não vai conseguir se arrepender. A pessoa que peca e se arrepende é porque ela fez aquilo sem querer, né? Então eu quero que você compreenda junto comigo o poder da graça de gerar um povo que odeia o pecado, que tem nojo do pecado, que tem horror ao pecado. A Bíblia diz em Romanos 7 que eu, no homem interior, tenho prazer na lei do Senhor, mas nos meus membros há uma guerra que combate. Então é imaginações, é sensações, é desejos, é pensamentos. É ou não é? Eu e você estamos nesse combate com a carne, mas eu e você não somos essa carne. Eu e você somos espírito. E nós gememos em nós mesmos, diz Gálatas 4:6, Abba Pai. Nós estamos gerando um povo que ama ao Senhor e por isso foge do pecado. Ama ao Senhor e por isso renuncia o pecado. Não um povo que por medo das consequências para de pecar. Se você tirar as consequências, o povo vai pecar doidado. Ah, é? Não, nós estamos gerando um povo que não peca, não é por causa disso. Ele não peca porque Deus o conquistou, porque Deus é precioso. Porque pecar não é quebrar uma lei, mas é partir o coração amoroso. Jesus morreu naquela cruz para gerar um povo santo, não um povo pecador.
para gerar um povo zeloso, especial e de boas obras. Eu uno a minha fé com a sua em oração e profetizo, seja cheio do Espírito Santo.